Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país e também aqui para o Rio Grande do Sul pelo 520, pela Claro TV e aí para todo o planeta na plataforma digital de sua preferência. É sempre bom ter você aqui com a gente aqui no programa Em Evidência na TV. Aliás, essa é a primeira entrevista de um especial que a gente vai fazer aí para prestigiar os 33 prefeitos da M-Centro, né? O nosso convidado de hoje é um dos prefeitos mais atuantes aí do municipalismo gaúcho, né? Estou recebendo hoje aqui o presidente da M-Centro e prefeito reeleito de Agudo, Luiz Henrique Kittel. Prefeito, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, prefeito. É uma satisfação estar aqui mais uma vez na condição de presidente da M-Centro para trazer os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, para projetar a região, né? Esse sempre foi um dos nossos grandes objetivos, para mostrar para o Estado as nossas potencialidades também, uma vez que a M-Centro ela é a terceira maior associação das 29 que se tem vinculadas à FAMURS, numa situação estratégica dentro do mapa do Estado, né? Estamos bem na região central, estamos fazendo o redor de Santa Maria, que é a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul, e nesse sentido, então, a gente vem para falar das nossas dores, mas também das nossas potencialidades, uma vez que estamos, como eu falei, numa região estratégica, onde, se bem aproveitada e se bem trabalhada, tem muito a contribuir também com o nosso Estado. Muito bem. Antes de perguntar para o prefeito Kittel como é que é administrar o município de Agudo e também presidir a M-Centro, vou lembrar você que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Não deixe de nos prestigiar também lá no nosso canal no YouTube e nos seguir lá no nosso perfil no Instagram, Revista Em Evidência. Prefeito Kittel, administrar Agudo e também presidir a M-Centro. Como é que é esse desafio? É um grande desafio, uma vez que o município de Agudo é um município importante da nossa região, um município pequeno, talvez, levando em consideração, né, muitas cidades que nós temos no Rio Grande do Sul, que tem 50, 100, 200, 300 mil habitantes para fora, né? Agudo é uma cidade que a gente pode considerar pequena, porque são em torno de 16 mil pessoas que ali vivem, mas também importante por causa da região que nós temos, né? Que é a região da M-Centro, e também dentro dessa região central, a micro-região que é a Quarta Colônia, né? Que também é bem conhecida no âmbito do Estado, né? Então, nós estamos no segundo mandato, vamos fazendo um trabalho, né, dentro daquilo que a gente acredita para desenvolver o município, dentro de eixos importantes, de eixos principais, mas também com a pauta da reconstrução, uma vez que nós já batemos 2 anos da enchente de 2024 e ainda temos muito o que fazer pelos nossos municípios e pelo nosso estado, logicamente, e na região da M-Centro é mais ou menos parecido, né? Lógico que se trabalha o macro, então a gente precisa pautar as demandas regionais, né, que nós elegemos principalmente em 5 eixos, em 5 temáticas que a gente vai trabalhando. E por outro lado, a gente vem também fortalecendo a nossa região, fazendo com que os prefeitos, isso foi uma coisa implantada já no ano passado pelo prefeito Gustavo Terra, quando ele era o presidente, prefeito de Tupanciretã, que nós demos sequência agora, que foi prestigiar as feiras dos nossos municípios. Então, toda sexta-feira ou todo sábado, quando tem algum evento em cada cidade, uma comissão de prefeitos também vai lá e se encontra para que as nossas potencialidades locais possam ser colocadas
para fora também. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vem trabalhando para conciliar aquilo que é importante em Agudo, que a gente precisa dar continuidade, mas principalmente aquilo que a gente precisa cuidar da M-Centro para continuar dando visibilidade para a nossa região central. Prefeito Kittel, 16 mil habitantes, quantos quilômetros de Porto Alegre fica, Agudo? Fica a 250 quilômetros aproximadamente, são 3 horas e meia de carro, né? Da região central aqui até Porto Alegre. E a base econômica do município? Vamos fazer uma propaganda aí. Ela é a agricultura, né? Nós temos o setor primário como principal meio de desenvolvimento local. Nós temos a cultura do arroz, a cultura do tabaco, a cultura da soja. Nós temos também gado leiteiro e moranguinho, né? Que são as nossas atrações. Não temos muitas indústrias, porém, nós temos algumas empresas e comércio forte também, principalmente na nossa micro-região, que conseguem fazer uma boa sustentação da geração de emprego e renda na nossa cidade, né, no nosso município, mas principalmente o setor primário é o nosso carro-chefe, é o que a gente vem trabalhando sempre para que se tenha políticas públicas adequadas, principalmente nos dias de hoje, para fazer com que o pessoal que está no meio rural continue lá. É um desafio, né, prefeito? Tecnologia, internet, a gente vai falar sobre isso. Aliás, eu quero perguntar para o prefeito como é que avalia o momento econômico e político vivido pelos municípios, de modo geral, da região central do Rio Grande do Sul, prefeito. Pois é, não só na região central, mas eu acredito que essa é uma pauta que venha já de nível nacional, né? Nós vivemos nos últimos períodos momentos, principalmente em intempéries climáticas, que desafiam todos os municípios, né? Num primeiro momento, lá atrás, Covid, né? Nós tivemos um problema muito sério com a questão da pandemia, onde muitos municípios patinaram. Posterior a isso, nós pegamos 3 anos seguidos de seca, de estiagem. 2021, 2022, 2023, estiagem. O que prejudicou muito a agricultura. E aqui eu vou falar muito de agricultura porque nós temos vocação para o agro. O estado do Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, tem um percentual global muito amplo, muito forte na questão do agronegócio, né? E as nossas regiões, os nossos municípios têm essa característica também. E quando nós imaginamos, né, que depois da estiagem pudesse ter pelo menos 1 ou 2 safras normais para que tudo pudesse também voltar de certa forma ao normal, nós tivemos a enchente de 2024. E a enchente de 2024 ela traz muitos reflexos, né? Até hoje, nos nossos municípios e também em outros, né? Você pega, por exemplo, aqui Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, quantas lojas, quantas empresas, quantos comércios, quantos empregos até a enchente, e agora a gente vê muitos espaços comerciais vazios, né? É verdade. E essa é a realidade do interior do estado também. Então a gente vem trabalhando principalmente essas situações. E no tocante à reconstrução ou às pautas de infraestrutura que a gente precisa organizar, nós precisamos fazer uma equação difícil, porque para trabalhar a reconstrução, os municípios tiveram que colocar recurso próprio, nós dependemos do governo do estado colocar recurso, principalmente agora do FUNRIGS, do Fundo da Reconstrução, né, para poder trabalhar essa pauta. E também nós dependemos muito do governo federal, principalmente nos planos de trabalho feitos com a Defesa Civil Nacional. Perfeito. E o senhor acredita que, prefeito, que o governo federal e o governo do estado têm dado esse apoio aí suficiente? Em partes. Eu posso te dizer que o apoio foi muito mais efetivo lá atrás, quando aconteceu o problema, do que agora na sequência, né? Sim. Eu posso citar, por exemplo, do governo federal, o município de Agudo teve um prejuízo de 14 pontes
na sua área rural. Meu Deus. 14 pontes foram embora com a chuva, com a enchente. Barbaridade. Nós fizemos um plano de trabalho de 18 milhões de reais com o governo federal, pela Defesa Civil, para podermos reconstruir essas 14 pontes. Passados 2 anos agora, no último mês de março, é que foi depositado os primeiros 30%, para que nós pudéssemos dar a ordem de serviço, depois de todo um processo licitatório. Há muito tempo. E agora, nesse período, dessas 14 pontes, 2, elas tiveram início. Então é um assunto que vai há mais tempo. É verdade. E o que é difícil para nós é que toda essa carga ela acaba no prefeito. O prefeito não, o cidadão prefeito. Não quer saber lá do Brasília, nem do Palácio Ela quer saber o que o prefeito vai fazer para resolver esse problema. E muitas vezes não é atribuição do prefeito. Exatamente, mas a gente vem trabalhando, né? Nós temos outras situações, por exemplo, da reconstrução, onde nós fizemos um convênio com o governo do estado para a construção de 10 casas. Assinamos o convênio, tivemos problemas no município também, porque tivemos que organizar todo um loteamento para que depois as casas pudessem ser construídas. E agora nós estamos, então, na iminência da assinatura da ordem de serviço do governo do estado para que as 10 casas comecem a ser construídas, né? Então é mais um assunto que vai todo 2026, né? Todo esse ano, para que a gente possa, de fato, fazer as entregas. E nisso tudo, onde é difícil a gente conciliar orçamento com responsabilidade fiscal, com tudo aquilo que a administração pública prevê e com os investimentos que precisam ser feitos em todas as áreas e com o mínimo constitucional da saúde e da educação, precisa ainda sobrar dinheiro para a gente poder colocar recurso próprio na reconstrução também. Sim. Porque também é um papel do município fazer isso. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando, né, com as 3 forças, União, Estado, Município, para que esse assunto possa ser desenvolvido e essas pautas possam dar continuidade. Eu digo sempre com tranquilidade. E muitas vezes me olham assustados ou até já me chamaram de louco por causa disso. O assunto reconstrução, ele vai ainda tranquilamente por 10 anos. Passarão 2 ou 3 prefeitos, ainda vamos estar falando 2 ou 3 governadores e ainda nós vamos estar trabalhando os reflexos do que aconteceu em 2024 no estado do Rio Grande do Sul. Acredito. Prefeito, vamos pedir licença para o prefeito para fazer um intervalo. Mas não sai daí, que esses e outros assuntos a gente continua conversando com o prefeito de Agudo, o prefeito Kittel, em seguidinho. É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo o seu carinho, a sua audiência aqui com a gente, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto para todo o Brasilzão, também para mais de 11 milhões de gaúchos aqui para o interior do estado, pelo 520 e aí para todo o planeta, na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria, em Direito Público, também Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia também, você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e também redefine o cuidado na saúde do seu município. Lembrando também que o programa tem o apoio aí da FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Acompanha a gente também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Conversando hoje com um dos prefeitos mais atuantes do municipalismo gaúcho, aqui a gente está recebendo também o presidente da M-Centro, prefeito reeleito de Agudo, prefeito Luiz Henrique Kittel.
Prefeito Kittel, eu vou seguir perguntando nesse bloco justamente sobre a M-Centro, né? Os colegas lá, quais as demandas lá dos colegas prefeitos que compõem a M-Centro? Dentro daquilo que a gente vem conversando nas nossas reuniões, né, de forma ordinária ou extraordinária mesmo, nós podemos linkar assim questões importantes que são da região, né? É indiscutível, por exemplo, a pauta da infraestrutura, né? A região central do estado, em comparação com outras regiões, ela fica para trás em assuntos importantes como o da infraestrutura. Nós temos também dois assuntos que são mais internos de administração pública, mas que são muito conversados também, que é a reforma previdenciária, né, nos municípios que têm regime próprio de previdência, e também a reforma tributária, uma vez que esse é o primeiro ano, né, 2026, da nova reforma tributária que precisa ser executada e que tem um tempo agora para que ela seja implantada na sua totalidade, né? Ano a ano os municípios vão fazendo um pouquinho da reforma tributária até que se chegue na questão final. Mas nós temos também um assunto muito relevante que nós estamos tratando, inclusive aqui junto com a FAMURS. Nós pedimos a ajuda da FAMURS, que começou no final do ano passado, que é a questão das regulações de saúde com o Estado. Tanto do Gerinte como do GERCOM, que são os sistemas que falam de exames, de internações, de cirurgias, de especialidades, enfim. Uma vez que nós, municípios, estamos gastando muito dinheiro em saúde, sendo que o sistema poderia ser melhor aproveitado. Por exemplo, nós temos algumas especialidades na região. O município de Faxinal de Soturno atende toda a região da 4ª Coordenadoria de Saúde, lá na Coordenadoria de Santa Maria, pela oftalmologia. Tá? Então, os exames de visão, as cirurgias, é tudo em Faxinal de Soturno. Aí, o município de Mata, por exemplo, o município de São Vicente do Sul, o município de Santiago, tem 5 consultas na semana. Ao invés de concentrar todas as consultas para um dia só, para te usar um carro com motorista e as 5 pessoas irem juntas lá para Faxinal de Soturno, muitas vezes acontece uma por dia. Então é uma pessoa num dia, outra no outro, outra no outro e assim vai. Então gera um gasto a mais e muitas vezes não vem um centavo, tanto do Estado ou da União, enfim, para qualquer que seja o assunto ou especialidade, para ajudar os municípios nessa situação, né? Há tempos atrás, e eu não sei te dizer quanto tempo atrás, a Coordenadoria Regional de Saúde ficava responsável por fazer esses agendamentos e ajudar os municípios a organizar, até porque quem conhece a região é a Coordenadoria de Saúde. Sim. E a partir do momento que foi implantado aqui em Porto Alegre, aqui na capital, um sistema onde os municípios jogam para cá o assunto e quem organiza esse sistema da capital, fica difícil, né? É como se tu fosse fazer algum tipo de vistoria sem sair do escritório. Tu tem que ir até a obra, né? Para saber de fato o que está acontecendo. O que está acontecendo lá na obra, né? Então é isso que a gente está trabalhando, né? E o que é importante frisar que nós estamos trabalhando é que nós não somos contra o sistema. Nós gostaríamos do aperfeiçoamento desse sistema, dando chance para que a 4ª Coordenadoria possa também ajudar nessa regulação para otimizar o trabalho e principalmente o custo e os gastos que os municípios têm, né? São muitos quilômetros rodados a mais. Pois eu ia perguntar, né? E muitos R$1.000 a mais em diária, em óleo, em desgaste do carro, né? Sendo que... Risco também, né? Ficar deslocamento. Estrada o tempo todo. Hoje em dia não é debarbada, como se diz lá no interior, não é debarbada, nem perto disso. Então é essa situação que nós estamos trabalhando para tentar, né, por parte do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, ter uma situação diferenciada
nessa pauta. Por isso que pedimos ajuda para a FAMURS, até porque, com certeza absoluta, isso é uma demanda de outras regiões também. Acredito também, né? Isso não fica só no nosso âmbito da região central. Então, essa é uma pauta que a grande maioria, não vou dizer os 33 municípios, mas 2/3, com certeza 20 municípios desses 33 têm esse tipo de problema, né, que a gente está tentando resolver. E um outro assunto também que a gente vem batendo bastante, mas batendo no sentido de tentar resolver, é a questão da infraestrutura. Né? Pois é. Os trabalhos de reconstrução, eles estão acontecendo nesse momento, só que nós julgamos, né, estamos felizes por estarem acontecendo, a gente vê que tem obra, tem empresa, tem trabalhadores, as coisas estão recomeçando, né? Mas chegou agora, esse trabalho chegou agora lá. Outras regiões, sim, talvez com maior capacidade política ou com uma prioridade diferenciada por parte do governo, foram atendidas primeiro, né? E nós ficamos para agora. Como eu falei, estamos felizes com os trabalhos de reconstrução, mas ainda tem muita coisa a ser feita, né? Aqui nós estamos, eu falei especificadamente de um trecho que compete ali a região da Quarta Colônia, né, na ERS 348 e na 149, né, que são duas rodovias ali. Mas nós temos a 287, que é uma concessão do governo do estado com a empresa SACIR, a empresa espanhola SACIR, que está fazendo a concessão da 287. Tem muito desvio ainda provisório, né? Se tu sai aqui de Porto Alegre e vai a Santa Maria, caindo aqui em Venâncio Aires, tu pega todos esses 200 quilômetros de 287 que tem ainda 5, 6 desvios, né? Então nós temos essas situações. A nossa região ela é muito ampla, né? Ela vai até Cachoeira do Sul, até Vila Nova do Sul, ela passa por Santiago e vai até Capão do Cipó, Unistalda, né? A área territorial desses 33 municípios da M-Centro dá uma quilometragem bem interessante, né? E o que é importante, legal nessa unidade que nós temos, mas ao mesmo tempo nessa diferença que nós temos, é que alguns municípios têm característica de agricultura familiar, com pequenas propriedades. E quando tu pega o lado de Santa Maria, que tu vai em direção a São Pedro do Sul, Santiago, São Francisco de Assis, Cacequi, tu começa a pegar lavouras maiores, grandes plantações, começa a mudar o perfil, onde o agronegócio daí já é mais evidenciado de fato do que a agricultura familiar. E isso é interessante, né? Que mostra muitas características, muitas vocações que nós temos vinculadas ao agro, que é importante a gente frisar isso, e ao mesmo tempo nos dá uma capacidade turística muito grande, né? Com geoparque, com turismo religioso, com belezas naturais diversas que nós temos na nossa região, com vinícolas, né? Nós temos uma potencialidade imensa, né? Que nós estamos tentando trabalhar. Mas como eu falei, o meu mandato na M-Centro, ou todos os mandatos, eles são de apenas 1 ano, né? Sim. Então a gente não tem muito tempo, de fato. A gente mais se defende do que propõe o jogo, né? A nossa forma de trabalhar é mais de defender do que de propor o jogo. Por falta de tempo mesmo, né? Sim. Mas nós elencamos assuntos importantes para que a nossa região possa participar, né? Dentro daquilo que interessa os municípios da M-Centro. E como forma de divulgação, dentro daquilo que eu falei, nós estamos procurando prestigiar os municípios quando tem feira municipal, para que a gente possa abrir a região e mostrar cada vez mais as potencialidades
dos 33 municípios da região central. Quando é que vai ter Agudo a próxima, prefeito? De 23 a 26 de julho. Olha, o prefeito já sabe a ponta da língua. Volksfest em Agudo. Opa! A Volksfest é a festa do povo. Olha aí. Ela é, nas suas devidas proporções, uma mini Oktoberfest. Olha aí, prefeito. E ela já tem uma edição bem avantajada. A Volksfest em Agudo já passou das 30 edições. E o legal é que no nosso mandato nós conseguimos colocar no calendário de eventos do Rio Grande do Sul. E desde que isso aconteceu, a divulgação ela ampliou muito. Porque nós temos agora essa capacidade de vir aqui para a capital do estado fazer a devida divulgação, né? E isso deu mais robustez, mais visibilidade para nossa festa, que é bem bacana. Tem que ir lá no programa lá, prefeito, divulgar lá, quando chegar mais para perto lá, vamos lá no RS em Pauta. Seria importante. Para divulgar, olha aí, ó, vamos divulgar, gostei. Eu posso te dizer com tranquilidade, tá? Sem falsa modéstia, tá? Que a Volksfest em Agudo, quem sabe, é a maior festa da região central do estado. Volksfest. Volksfest, em alemão, festa do povo. Demais. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo, mas não sai daí porque tem mais um bloco para conversar com o prefeito Kita, o prefeito de Agudo, batendo um papo aí sobre a região central do estado e muito mais. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pelo 520, da Claro e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e você tem que conhecer a SUSE, que é a IA, a Inteligência Artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha lá no nosso canal no YouTube também e lá no nosso perfil lá no Instagram. Lembrando sempre que esse programa também tem um apoio da nossa querida FAMURS, né, que está sempre aqui com a gente. Hoje estou conversando com o prefeito Kita, o prefeito de Agudo, e a gente estava falando ali sobre as questões ali em comum, né, da região central, dos colegas da MC do prefeito, que preside também a entidade da região central do estado. Prefeito, o que a gente pode falar nesse último bloco em relação, o prefeito está no segundo mandato, aos momentos mais desafiadores até aqui da gestão do prefeito lá na frente do município de Agudo? Eu posso fazer uma reflexão rápida e ao mesmo tempo te dizer que desde o início foi um grande desafio, porque quando nós entramos na prefeitura, digamos assim, dia 1º de janeiro de 2021, além de ser o primeiro mandato, além de ter uma equipe completamente jovem, sem experiência com serviço público, nós demos de cara com a pandemia. É verdade. Com o forte do Covid-19. É verdade. Acharam que 21 ia passar, não sei o que, e veio com tudo. E lá na nossa região, os casos mais graves ou pior, começou ali naquela virada de ano de 20 para 21. E aí, no meio disso tudo, nós tínhamos aquela discussão do abre comércio, fecha comércio, fica em casa ou vai trabalhar, bota a máscara ou tira a máscara. E a economia, né? Aí temos uma associação comercial que em Agudo, além de termos uma boa relação, é uma associação comercial bastante atuante, né? Nós temos empresários que de fato trabalham pelo bem da nossa CISA, Associação Comercial Industrial de Serviço de Agudo, e uma das minhas primeiras pautas como prefeito foi trabalhar esse assunto da bandeira preta, da bandeira vermelha, da bandeira amarela, que o governador do estado tinha adotado, né?
E aí nós tentávamos buscar uma explicação de por que que esse comércio pode ficar aberto E o do meu lado, o meu vizinho tem que fechar e o meu pode ficar aberto, né? Nós tivemos uma situação muito difícil de contornar. Nós tínhamos o comitê Covid que nós montamos no município com as representações da área da saúde, da segurança pública, né? Da administração, para poder trabalhar no dia a dia tudo aquilo que era possível fazer dentro do município. Logo depois, nós montamos, entre aspas, um hospital de campanha para a questão das vacinações, porque, se eu não me engano, as primeiras vacinas aconteceram ainda em janeiro ou fevereiro de 2021, quando começou a chegar aquela organização para fazer a vacina Covid. E isso foi outra polêmica, né? Vacina ou não vacina? É verdade, né? vacina ou não vacina. E aí tu podia entrar em algum determinado lugar se tinha a carteirinha comprovando que a pessoa verdade, tinha era se vacinado. Lembrei. Então, assim, esse foi o meu início de mandato, prefeito. de mandato como prefeito, né? Meu Deus. E aí, se eu não me engano, era abril ou maio, começou a aliviar um pouquinho mais, e aí nós precisávamos começar o ano letivo, e aí tinha todo um protocolo a ser seguido pelas escolas para que as aulas pudessem voltar gradativamente, enfim. Isso foi bem interessante e desafiador, né? Como nós temos vocação para o agro, como eu falei, os tempos de estiagem foram bem complicados. Também, né? E teve, porque a gente sentiu na pele, né? Tudo aquilo que o nosso produtor rural sofreu naquela força excepcional de ter que produzir, de tentar produzir, né? E tem um ditado popular que diz assim, que é assim, que se o interior não planta, a cidade não janta. É verdade. Né? E isso é verdade, viu? Quem mora no interior do estado sabe como a gente precisa dar validade para o agricultor, para as pessoas que estão lá no interior. Não chega na prateleira do supermercado ali, não chega sozinho o alimento. Exato. Ali, né? E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar no âmbito do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho certeza absoluta que hoje em dia tem gente que acha que o leite de caixinha ele chega sozinho no supermercado, né? Enfim, só porque é de caixinha. Só porque é de caixinha. Então esse assunto, assim, da estiagem também ali foi muito importante, né? A enchente nem se fala, né? Sim. Eu nem vou fazer um parênteses aqui da enchente, porque foi uma situação de calamidade pública. A cidade foi muito atingida? Nós fomos um dos 90 e poucos municípios do estado em calamidade pública, né? Nós tivemos muitos problemas e a nossa maior vitória da enchente, com todos os desastres que deu, é que, graças a Deus, lá em Agudo ninguém morreu. Nós conseguimos preservar todas as vidas, todas. E a população se uniu. Teve gente que perdeu tudo, mas ficaram ali. Ficou vivo. Né? E a população se deu as mãos para sair desse problemão, né? E por isso que eu digo que a reconstrução é um assunto para 10 anos, né? Vamos falar muito ainda. Por outro lado, nós conseguimos evidenciar várias situações lá do nosso município. A questão turística, né? Agudo é um município alemão, município germânico. Ao mesmo tempo, nós temos a paleontologia como referência. Nós estamos no berço nacional dos dinossauros. Agudo tem, junto com a região toda, né? E que está no Guinness Book, diga-se de passagem, os dinossauros mais antigos do mundo, de cerca de 230 milhões de anos. Milhões de anos, é verdade. E isso que foi que nos deu, em 2023, o carimbo, a chancela da Unesco como Geoparque Mundial. Olha né? só. Nós estamos dentro de um território de Geoparque Mundial por todas as características, mas principalmente pela paleontologia. Nós conseguimos trabalhar muito o esporte lá no município de Agudo. Nós entendemos que pelo esporte nós formamos cidadãos de bem, né? Nós conseguimos falar de inclusão,
de saúde, de lazer, de entretenimento, de competição. É verdade, né? Então, pelo esporte, a gente consegue se sobressair com muitas situações. Manter o jovem no interior do estado, especificamente na região rural, mas no interior do estado de modo geral, prefeito. É um grande desafio, né? Essa questão do acesso à tecnologia, principalmente, precisa ser feito. É um atrativo do jovem. Os jovens do interior, eles são iguais aos jovens da cidade, então o acesso às informações tem que chegar junto, né? Então isso não pode mais ser um diferencial, né? Até pouco tempo atrás, quem estava no interior sabia o que tinha acontecido quando o filho ia estudar no outro dia na cidade e que trazia as informações da cidade para o interior, né? E agora tem que ser simultâneo, tem que ser na mesma hora para os dois, né? Tanto da cidade como do interior. Nós tentamos trabalhar muito forte na área da educação também, as questões que são técnicas, sim, principalmente técnico agrícola, né? Olha aí. Nós temos informação lá, a Escola Família Agrícola, que é a EFA Centro, né? Um projeto que deve sair do papel a partir do ano que vem, 2027, onde uma associação formada está tentando implantar técnico agrícola para o segundo grau, para o ensino médio, né? No meu tempo era segundo grau, agora é ensino médio, né? Então, a partir do ano que vem, se tudo der certo, quem fizer na escola normal o segundo grau, né? O ensino médio, no turno inverso, faz o técnico agrícola também. Nós temos isso, né? Estamos implantando isso em Agudo, enfim. Das 10 escolas municipais, 5 são no interior do município. Então a gente também tem essa questão de trabalhar programas e projetos nas escolas que deem ênfase às questões do agro. A área é muito grande da área rural? A área territorial de Agudo é mais de 550 quilômetros quadrados. Perfeito! Nós temos 1.500 quilômetros de estrada de chão. Imagina que desafio! Um exemplo que eu falo sempre é que se todas as estradas lá de Agudo fossem em linha reta, a gente passava de São Paulo. É verdade. Só dentro do município de Agudo. Só andando dentro do município de Agudo. Então a conservação das estradas é um desafio, o escoamento da safra é um grande desafio, né? E nós estamos enfrentando grandes problemas e grandes dificuldades, porque em muitas situações do meio rural nós ainda temos acessos provisórios. E é isso que o prefeito é muito cobrado pelo seu povo. Claro. Pela sua gente, né? E aí, prefeito? Só que tem coisas que a gente está trabalhando com o governo federal, outras coisas com o governo do estado e outras que são de responsabilidade da prefeitura de Agudo, no caso, né? E isso está sendo feito com a M-Centro praticamente na totalidade. Sim. Porque a região central do estado foi uma das regiões mais atingidas com a chuva, com a enchente de 2024, né? E o que nós precisamos trabalhar, que eu acho que é importante pautar também, dentro de tudo aquilo que se vive no dia a dia do prefeito, ou das prefeituras, ou da região, são os assuntos da defesa civil. Nós tivemos que aprender na marra a trabalhar a defesa civil. Olha aí! Então, eu acredito que depois que tudo isso passar, os próximos prefeitos, os próximos governadores, os próximos presidentes da República, eles vão ter que colocar como pauta também principal a defesa civil. Precisa ser tratado igual um ministério, uma secretaria de estado ou uma secretaria de município. Porque do jeito que está esse mundo hoje em dia... teremos novos problemas. Quando marca 30 milímetros de chuva, chove 300. Quando marca 100, chove 10. A previsão do tempo acerta que naquele dia vai chover, ou naquele dia vai fazer frio, ou que vai fazer calor. Mas a quantidade de chuva que vem, é só Deus que sabe. E a gente precisa estar preparado para trabalhar
quando em algum momento alguma situação tiver que ser feita novamente. Prefeito Luiz Henrique Kita, muito obrigado, prefeito, por nos atender. Prefeito Tiagudo, também o presidente da M-Centro, obrigado por conversar com a gente, viu? Bom trabalho e vamos seguir conversando. Obrigado pela oportunidade, é sempre uma satisfação vir aqui para falar do município de Agudo, logicamente, mas principalmente nesse ano de 2026, com a honra e a satisfação de representar a M-Centro, né? Quero dizer com toda a tranquilidade que a M-Centro, se eu não me engano, tá? É a terceira maior associação que nós temos vinculadas à FAMURS. São 33 municípios importantes numa região estratégica para o estado, bem no meio, né? Como se diz lá em Santa Maria, no coração do Rio Grande, onde nós temos, a partir de nós ali, o caminho certo para todas as regiões. Nós estamos ali com contingente militar, que é o segundo maior do Brasil, com base aérea, com exército, com universidades, com várias potencialidades que nós temos. Então, é importante a região da M-Centro e o nosso trabalho é para que os nossos políticos entendam isso e que coloquem lá no seu caderninho, na sua lista de prioridades, a nossa região central do estado. Obrigado, prefeito. Obrigado a você também, mas não sai daí porque na sequência a gente tem mais programa em evidência na TV. Só. Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo aqui na Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com o sinal aberto para todo o país, também pelo 520 da Claro TV, aqui para todo o Rio Grande do Sul, para mais de 11 milhões de gaúchos e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Sintergues, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Convido você também a nos acompanhar, se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também lá nos seguir no nosso perfil lá no Instagram. Neste segundo bloco do programa especial da região central do Rio Grande do Sul, entrevistamos o presidente, vamos falar com o presidente do consórcio intermunicipal da região centro e prefeito também de Nova Esperança do Sul, prefeito Ivori Júnior. Prefeito, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo. Prazer estar aqui nesse programa tão importante, com uma audiência muito importante no nosso estado, junto contigo, Cláudia. É um prazer lá, vindo lá do interior da capital da Bota, Nova Esperança do Sul. Opa! Vou começar perguntando, vamos fazer uma propaganda então do município. Quantos quilômetros fica de Porto Alegre, base econômica e número de habitantes, prefeito? Em torno de 400 quilômetros de Porto Alegre, né, passando em direção a Santa Maria, em direção a São Borja, no ladinho de Santiago. Perfeito. Lá nós temos um município de em torno de 5.500 habitantes. Olha só. Temos uma tradição coreiro-calçadista. O município se desenvolveu em torno de um curtume. Hoje lá nós produzimos couro em nível mundial de qualidade para fazer exportação, estofado automotivo, estofado residencial, dos principais players mundial, né, europeu, compra de China, compra de lá, grandes players como a Acorn da Noruega, que os maiores produtores de cadeira estofada do mundo, produz couro lá. O pessoal vai para a Europa e usa cadeira porque é produzido aqui no Rio Grande do Sul. E quem cruza lá pode comprar, inclusive, esses mesmos artigos que é exportados para lá. Né, couros de alta qualidade, principalmente para estofamento. E também nós somos reconhecidos como capital da bota do Rio Grande do Sul, porque lá nós temos fábricas de bota artesanal, a bota gaúcha, né, fábrica de bota, de guaiaca, alpargata, selarias, né, que fazem selas para cavalo. Que maravilha! Então o nosso setor é uma cidade pequena,
uma pequena extensão territorial, mas altamente industrializada, lá no meio de uma região que é basicamente agro, lá do nosso... Pois é, agricultura, né? E além disso, já aproveitando a propaganda, nós temos lá a maior gruta subterrânea e arenito da América Latina. A gruta Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, todo o último domingo de janeiro sai uma procissão lá da cidade, já há 75 anos, né, para a festa da gruta. Então tem o complexo da gruta lá com cachoeiras. Olha o turismo aí, ó. Com matas. Olha lá aí, na nossa igreja São Caetano foi gravado a novela Dona do Pedaço. Foi gravada lá nesse cenário. Então, para ir Nova Esperança, além de tu fazer o turismo, pode fazer um turismo de compras, claro, e um turismo da natureza, lá de todo esse espaço que tem lá. Que maravilha, prefeito, que maravilha mesmo. Nova Esperança do Sul. Prefeito, além de ser administrador de Nova Esperança do Sul, o prefeito também preside, né, o CIRC, né? Como é que é conciliar aí essas duas importantíssimas responsabilidades, prefeito? Esse foi um desafio novo que a gente assumiu esse ano. O CIRC, ele é 34 municípios da região central, então pega a região central, mais Quarta Colônia e mais Vale do Jaguari. São 3 micro-regiões da região central, inclusive municípios grandes, que nem Santa Maria. Pois é, né? E é um grande desafio porque o consórcio ele tem uma importância muito grande para os municípios e uma importância crescente. Historicamente, ele é através dos serviços de saúde, da contratação de serviços de saúde, né? Exames, compra de medicamento em conjunto, contratação de profissionais. Ele opera quase 100 milhões para esses municípios anuais de serviço de saúde e vem ampliando o seu escopo de trabalho, se tornando como uma central de compras públicas, né, na gestão de atas de aquisição de produtos para os municípios, Sim. na gestão de credenciamentos para serviço, e dentro do planejamento do consórcio está ampliar isso. Porque agora com a nova lei das licitações, que entrou agora há poucos anos, tem sido um desafio para muitos municípios, principalmente os municípios pequenos, conseguirem estruturar uma central de compras e gestão de contratos da forma adequada. E quando tem um consórcio que pode fazer isso para todos os municípios, além de tu garantir melhores preços, né? Você consegue baixar, né, o preço? Tu ganha escala, né? Ganha dimensão, e tu coloca à disposição dos municípios. Por exemplo, o que nós temos homologando agora é um processo de compra de máquinas. Então vai estar à disposição dos municípios qual marca ganhou, a que preço ganhou. Então o município não simplesmente ele adere e compra. Senão o município vai ter que fazer todo o processo licitatório. Só dele, né? Sem saber que tipo de equipamento vai ganhar, qual o valor que vai sair. Então, dentro dessa dimensão, se torna muito importante para os municípios. E também tem outro braço que a gente vem trabalhando, que é a parte de soluções em conjuntas além das compras. Por exemplo, lá nós estamos trabalhando numa concessão dos resíduos sólidos, que é uma concessão que vai trabalhar para todos os 34 municípios, desde a etapa de coleta de resíduos sólidos, ou seja, todos os caminhões de coleta, containers dos municípios, toda a parte de triagem, separação, recuperação dos recicláveis, recuperação dos orgânicos e destinação final. Então, um projeto que também busca escala, em vez de cada município buscar a sua solução. Sua solução tem uma solução em conjunto, que busca ser uma inovação na questão da sustentabilidade ambiental, de cuidado do meio ambiente, também, né? Local do descarte, né? Possa trazer mais tecnologia e possa, acima de tudo, trazer a modicidade tarifária para o cidadão, porque junto a gente consegue diluir custos. E o cidadão agradece. Exato, né? Então, dentro dessas soluções, o consórcio tem cada vez mais uma importância muito grande, porque tem uma fronteira de oportunidades imensa para os consórcios estar conseguindo, né, trazer novas soluções para beneficiar as comunidades, as prefeituras. Né? Muito bem. Depois eu vou perguntar a questão da área urbana e da questão da área rural também, do município de Nova Esperança do Sul. Quanto tempo tem o município? O município tem 38 anos. Emancipado em 88. Da onde que saiu? Saiu de Jaguari. Jaguari, que coisa séria. E como é que é a relação, falando na questão da administração, da região metropolitana ali com a região urbana, com a região rural do município, prefeito? Lá, um pouquinho diferente dos nossos vizinhos, nós temos uma extensão rural bem pequena. Nós temos 190 quilômetros quadrados.
tá? Que é uma extensão pequena, perto dos municípios. Ali tem São Francisco de Assis, que é imenso, tem quase 4 mil quilômetros quadrados. Tem Santiago, um pouco para trás tem Alegrete, que é o maior do estado. Alegrete é o maior do estado, zona rural. Em área, em extensão territorial. E nós é um município, como eu falei, com uma pequena. Claro que importante também, né? Eu acho que Esteio aqui na região é o menor, é o que tem o menor. Claro que isso eu estou levando em conta lá nossa região, que é uma região agro do interior, né? Nem perto dessas regiões aqui da capital. Sim. Nós ainda temos uma parte rural lá que é importante, que predomina a produção de soja e a produção de carne. Depois a gente tem uma região baixa, que é a divisa com Jaguari até, que tem uma região que trabalha com plantio de arroz, uma região pequena, mas que tem uma cultura do arroz diversificada, e uma região ainda que era mais na fronteira com São Francisco, que é uma região de serra, que tem um pouco de produção de fumo. Mas a grande maioria é produção de soja, com o sistema aí de produção de pastagem, né? No inverno e soja no verão ali, que é a nossa produção rural lá em Nova Esperança. Né? Muito bem. Falando na produção, prefeito, a gente está aqui, o pessoal está avisando que a gente já tem cerca de 13 minutos para terminar, mas vamos começar a falar sobre o momento econômico vivido pelos municípios do interior do estado. Depois no outro bloco a gente pode falar mais, mas a gente tem um desafio da questão tributária, né, que já está em andamento e que centraliza, né, volta a centralizar no centro do país a questão da arrecadação e que tem causado para os colegas prefeitos aí muita preocupação também, né, prefeito? É verdade. Na verdade, é uma questão de muita insegurança, na verdade. É verdade. É a maior insegurança, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Tem alguns relatórios que a FAMURS emitiu, que alguns municípios vão ser beneficiados, outros prejudicados. Entendi. A gente não sabe até que ponto isso vai ser dessa maneira. Sim. E como no município o prefeito trabalha com um grande excesso de demandas e com um orçamento muito ajustado. Sim, tem sempre apertado. E investindo mais do que até a obrigação do município. Né? Exato. Então aquele risco de tu ter uma queda de arrecadação pode ser drástico. Interferir muito, porque tem muitos municípios que levam no limite do gasto de pessoal, porque o município tem assumido muitas despesas cada vez mais. Passa a obrigação para o município, mas ninguém diz de onde é que o prefeito vai tirar o recurso. E que nem eu digo, o cidadão, ele vive no município. Ele não quer saber do Palácio Piratini nem do Brasília. Então, o cidadão é de todo, mas vive no município, e quando não tem um programa que atende, fica na mão do município atender aquela demanda. Então, se tu vai para pensar, todas as demandas que nós teríamos que fazer para melhorar a qualidade de vida, são inúmeras. Tá? Então, tem sido um desafio a questão financeira que tu perguntaste. Nós, nos últimos anos, passamos eventos climáticos severos Também. Severos. E tem o El Niño vindo aí. Começando com seca, queda de produção, depois enchente, destruindo... Pandemia. Então, tem sido muito desafiador. É claro que o Estado e a União têm também nos ajudado. A gente reconhece isso, tanto no enfrentamento dos desastres climáticos, a Defesa Civil Nacional, tanto o Estado na questão dos programas em parceria com os municípios. Sim. Mas a gente tem que seguir avançando, né? Porque é um desafio diário a gente estar melhorando a qualidade de vida aí dos nossos cidadãos, né, Cláudio? Com certeza. Prefeito Ivori Júnior, prefeito de Nova Esperança do Sul, a gente vai fazer um intervalinho, mas não sai daí porque a gente segue depois na sequência aí, continuando esse papo com o prefeito, é um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sintergues, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Você não deve deixar de conhecer a Suzy e a IA, a Inteligência Artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos segue lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram, Revista Em Evidência.
hoje conversando com o prefeito Ivori Júnior, né, que além de administrar aí Nova Esperança do Sul, também é presidente do CIRC. Prefeito, nesse segundo bloco vou começar perguntando, prefeito, aí as principais prioridades da sua gestão para a nossa querida Nova Esperança do Sul, prefeito. Bom, Cláudio, nós estamos no segundo mandato agora, né? A gente assumiu desde o primeiro com uma série de prioridades, com um plano de governo bem definido de aonde que a gente queria chegar, e as prioridades elas passavam por saúde, né? Dentro da saúde da nossa cidade, apesar de nós ter uma alta empregabilidade lá, tem ônibus de trabalhadores de Santiago, já vi que vão trabalhar em Nova Esperança. Ah, é? É, mas a nossa média salarial é bem baixa, né? Então a nossa comunidade depende muito da saúde pública. Ah, perfeito. Depende muito da saúde pública. Então a gente começou lá, na primeira mão, estruturando a atenção básica, né? Que ampliando os programas de atenção básico, contratando mais médicos, mais enfermeiros para ter um início do processo bem adequado. Depois a gente começou trabalhando na redução da fila de espera dos exames. Nós tínhamos fila de espera de mais de ano para exames, e a gente sabe que o diagnóstico é uma etapa fundamental dentro do processo da saúde. Então começou a traçar metas para reduzir a fila de espera, zerar a fila de espera de alguns exames e deixar um prazo bem curto para outros. Depois nós tínhamos um gargalo que era nas consultas especializadas, é quando que vai para um segundo nível de atenção, precisa se especializar, e daí geralmente é fora do município da Nova Esperança do Sul, vai para referência, e a gente trabalha, tem um sistema chamado GERCOM, que gerencia toda essa questão de alocação, que é um sistema estadual. Daí a gente criou uma central de regulação em Nova Esperança com um médico responsável para nós qualificar esses encaminhamentos, para a gente ter mais efetividade dentro do sistema, e a gente conseguiu alcançar bastante sucesso na questão de agendamento de consultas especializadas. Ah, os agendamentos. De consultas especializadas. Depois a gente teve que resolver, depois que começou a dar certo nossos exames, nossas consultas especializadas, nós tivemos um grande problema de logística, porque nós tínhamos que transportar mais de 100 pacientes por dia, ou é consulta, exame... Trazer para Porto Alegre também? Trazer para Porto Alegre também, a grande maioria é Santa Maria, nossa referência no hospital universitário, né, e casa de saúde, mas aqui em Porto Alegre também tem semanalmente 1 ou 2 carros. 400 quilômetros. 400 quilômetros. Então a gente foi resolvendo, comprando ônibus, comprando van, renovando a frota, né, para depois nos avançar num outro ponto importante, que é a questão final, às vezes, que é as cirurgias, né, que já de média e alta complexidade, que o município tem menos ingerência. Perfeito, aí sim. Que a gente foi... que essa, então, a saúde fundamental, uma das grandes prioridades que a gente trabalha e foca. Sim. Educação é outra frente nossa que também é importantíssima, porque a gente sabe que o que transforma a vida... É a educação. É a educação. Concordo, perfeito. Né? E nós, de mesma maneira, a educação é basicamente pública em Nova Esperança. Opa! E daí, tipo, como nós temos uma cidade industrial, nosso turno trabalha 24 horas. Então não para por turno. Por plantão. Então a nossa escola de educação infantil, ela trabalha das 5h30 da manhã às 6 da tarde. Ah, para o pessoal, para as mamães lá também poder deixar trabalhar. Nas creches. E outra prioridade, que a gente fundou uma escola nova, que foi no segundo ano, que é o Centro de Aprendizagem Integral, o CIEP, Leonel de Moura Brizola. Opa! Que daí de primeiro a quinto ano também tem a mesma sistemática, das 6 da manhã até 5 da tarde, com ensino em turno integral. Para quê? Porque a criança, quando saía do pré, ainda não tinha idade de ficar sozinho em casa um turno. Ah, e aí? E na nossa cidade industrializada, imagina, tinha uma dificuldade para as famílias nessa transição. Não pode. E a gente conseguiu fazer isso para dar o suporte, né? Inclusive foi premiado semana passada, nós íamos receber o prêmio da Alfabetizatê dessa escola aí, devido às notas, né, nas provas de avaliação. Que o Brizola era um entusiasta da educação também. Exato, da educação e da educação em turno integral, de suporte. Lá atrás já falava nisso, e hoje é prioridade para todos os prefeitos. Para todos. Então a gente tem investido na educação. Esse ano temos um bloco de obras aí, ampliação de escolas, ginásio, uma série de obras para melhorar a infraestrutura das nossas escolas. Também é uma das outras grandes prioridades do governo. Uma que a gente também elencou lá no começo, e era uma necessidade que a gente sentia da comunidade, é a questão da nossa infraestrutura. O desenvolvimento estrutural, em termos de pavimentação, de drenagem, toda a estrutura urbana era muito atrasada. O município, vamos supor que se abria 20 quadras novas de rua e se calçava 2, 3 quadras por ano. Ou seja, nós tínhamos uma área muito sem pavimentação, desatendida. Sim. Daí a gente criou um plano de infraestrutura, criamos um fundo municipal
para gerenciar uma política municipal. Esse fundo, ele além de receber emendas de convênios estaduais e federais, ele tem uma parcela do orçamento municipal e também as contribuições de melhorias dos moradores. Porque cada obra que a gente faz, o morador paga 30% em 48 vezes, sem juro. Claro. Então esse recurso cai no fundo, que esse fundo vai sustentando novas obras do município. E assim vai alavancando. E assim vai indo, e assim nós conseguimos dar uma dinâmica de infraestrutura muito ampla. Claro, né? Temos asfaltando o centro, temos calçando bairros, né? Que era uma demanda importantíssima da comunidade. Saneamento, toda essa questão aí, que a gente sabe como é importante. Né? Sim. Não tem como avançar em qualidade de vida sem desenvolver essa parte. Diz né? que enterrar cano não dá voto. Nada dá, assim, dá, né, bebê? E uma última, para fechar essa pergunta, Cláudio, é a questão da retomada dos grandes eventos. Nova Esperança do Sul sempre teve uma feira muito grande, que é Feicones. Nós tínhamos um festival de música nativista, que é o Gruta Encanto, e nós tínhamos um evento tradicional italiano, que é Encontro Italiano, porque nós nascemos numa imigração italiana em Nova Esperança, é um assentamento de italiano. Olha aí. Por isso que nasceu a indústria ali. E daí a gente ficou mais de décadas sem ter esses eventos. Dentro voltou. Parados? Voltamos retomando. Turismo, voltamos retomando. Né? Esse ano fizemos a Feicones, a nona Feicones, foi espetacular. O ano que vem temos o nono Gruta Encanto, que é um festival de música nativista. Opa! Né? Agora em julho já vamos ter o 14º Encontro Italiano. Olha aí, fica aí o convite. Então, para quê? Porque a Feicones, lá nós temos toda essa produção de couro. É um momento que a gente mostra, né, para a região, que a gente está na mídia, que a gente bota em evidência os pontos fortes do município, né, na estratégia do marketing da cidade, as feiras, esses eventos são muito importantes. Né? Que maravilha, prefeito. O que a gente pode destacar a experiência, prefeito, na frente do CIRC, né, contribui para a visão também da gestão pública do município aí? Eu acho que o mais importante assim, é a possibilidade de a gente conviver de forma mais efetiva com os outros prefeitos. Unidos, né? E aprender. Trabalhando em conjunto. Porque como é importante quando a gente conversa com outro prefeito, pergunta como que é na tua cidade, como que tu faz isso. Tem problemas em comum, né? Como que tu resolve esse problema, como que é a solução de vocês. E a gente trocando essa experiência, a gente sempre cresce, né? Claro. A gente sempre consegue evoluir. Eu agora que estou voltando hoje da Marcha dos Prefeitos em Brasília, inclusive fui sentado no lado de um prefeito que é lá da Zona da Mata de Minas. Opa! E daí a gente veio durante todo o voo trocando ideia, tá, mas e tal coisa de saúde, como é que é lá, tal coisa de educação, e a tua gestão de frotas, sabe, aquela troca de ideias. Quem sabe, né, tem uma ideia aqui, outra ideia ali. Então essa oportunidade de conviver mais intensamente. Independente de partido. Trabalhar pelo povo mesmo. Até porque a gente sempre diz assim, as associações municipais e os consórcios, a questão partidária e ideológica não pode entrar ali. Fica fora, porque isso aí é para a população. Né? Exato, para a população, para os municípios, e nós também, graças a Deus, os nossos prefeitos, independente de partido, tem uma relação muito harmônica. Isso todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Graças a Deus, tanto no consórcio aí, quanto na M-Centro, que é a versão depois... Que é a versão associação. Nós temos duas entidades irmãs, a M-Centro, que é a Associação de Prefeitos, e o consórcio. A associação ela faz uma função mais de representação, de articulação política, e o consórcio é mais o braço executivo, né, que faz as licitações, os projetos. Então nós juntos, inclusive a nossa sede é compartilhada, a gente tem alcançado ótimos resultados. Que interessante, prefeito, que interessante. Voltando a falar sobre a questão, né, das demandas lá dos empresários da região e dos produtores, é a infraestrutura, é a questão tributária, o que se ouve lá desse pessoal todo que o prefeito já elencou, que produz lá na região? Lá? É uma questão que é importante, tanto na nossa micro-região do Vale do Jaguari, que é dentro da região central, que é o aeroporto de Santiago. O aeroporto que tem obras, então, tipo Nova Esperança, que trabalha com exportação, às vezes vem o pessoal da Itália, imagina, para visitar a produção. Aí tem que dar uma volta. Estados Unidos. Então, a parte da logística mais difícil é de Porto Alegre e Nova Esperança, né? Que não tem voo. É verdade. Não tem voo. Então, eu vejo que o aeroporto regional ele pode encurtar caminhos para tantas questões, e alavancar negócios. Alavancar negócios, com certeza. Imagina poder vir de manhã cedo a Porto Alegre e voltar no final do dia resolver questões.
né? E nós não, tem que pegar 6 horas de carro para ir, mais 6 para voltar. E esse aeroporto ficaria onde? Fica em Santa Já Maria? tem o aeroporto, tem esse em Santiago, já tem. Santiago. Ele só não está concluído. Mas já tem. Já tem, né? Oh. Mas é para aviões pequenos, esses. Sim, teria que ampliar. Ampliar um pouquinho. E depois em Santa Maria, que também é uma pauta que é bem debatida para a M-Centro, e também dentro da Universidade Federal de Santa Maria, lá tem a base aérea, né? Ah, é verdade. E tem um projeto de reestruturação da pista de pouso para aguentar outros tipos de aviões comerciais poderia para ampliar o número de voos. Também seria muito estratégico, porque tanto para o turismo, como pode ir para a Quarta Colônia, poderia compartilhar o exército ali, né? Exato. Quem sabe? Exato. Hoje a questão de logística de transporte é fundamental. Mas é verdade. É fundamental. Né? Imagina, a gente viu aqui com um aeroporto só no Rio Grande do Sul, internacional, com o Salgado Filho, quando ficou debaixo d'água, o transtorno, que a gente viu como a gente era dependente. Tem que ter mais, Exato. Tem que ter mais, feito, então, concordo. Os empresários, que eu também sou do ramo privado, sim. A gente Fico sempre cobrando. o quê? Infraestrutura, né? Canais, ambiente de negócio, atração de ambiente investimento. bem adequado, né? Para que os municípios possam estar se desenvolvendo. Porque quando o município está se desenvolvendo, as empresas que estão neles se desenvolvem junto. Desenvolve junto e atrai também gente fora. Exatamente. E aí é tributo, é renda, é emprego. É um círculo virtuoso. Virtuoso, vicioso. Prefeito Ivori Júnior. Prefeito, vamos fazer mais um intervalo, mas não sai daí, eu sei que você está gostando. Se não conhece a região, o prefeito está mostrando para a gente aí essa região belíssima do estado. A gente vai continuar conversando depois do intervalo com o prefeito Eustênio Soares. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV 575, parabólica e também 520 aqui para todo o Rio Grande do Sul e aí na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanha lá no nosso canal, também no YouTube e no nosso perfil lá no Instagram, Revista Em Evidência. Conversando hoje com o prefeito Ivori Júnior, prefeito de Nova Esperança do Sul, também presidente do CIRC, né, presídio CIRC, lá que cuida da região. Prefeito, a gente falando antes sobre a questão, comentamos sobre a questão climática, né? Como é que está hoje lá a região do município? Foi atingida em 2024, na época das enchentes? O prefeito já falou que também tem problema de estiagem também, né? Mas em relação à enchente lá de 24, prefeito? Sim, a gente foi atingido, né? Tivemos bastante danos na toda a nossa malha viária do interior, pontes, pontilhões, bueiros, né? Estradas. Tivemos algumas áreas da região urbana com alagamentos, mas não foi tão drástico que em nossos vizinhos, né? Que nem em Jaguari, que tem o Rio Jaguari lá, que teve muitos desalojados, né? De uma situação humanitária bem mais impactante. A própria região da Quarta Colônia, que teve uma região mais drástica, porque é uma região mais plana. Nós temos uma questão de serra, então dá o alagamento, mas logo a água vai embora. Fica mais alto o município? Então ela faz o estrago e vai embora, não fica alagado. Desabamento, essas coisas, não? Não. Tivemos um desabamento muito grande numa estrada, né? Sim, aí cortou o acesso. Teve um acesso, abriu um rombo numa estrada de 20 metros por 15 de fundura. Meu Deus, prefeito. Foi em toda a estrada. Foi toda, assim, ó. Tu olha a foto, é incrível. É uma estrada que contorna um cerro,
E houve uma tipo avalanche, o cerro desmoronou o cerro e levou a estrada junto. Cortou a estrada no meio. Cortou a estrada. Recém agora nós conseguimos restabelecer com um projeto junto com a Defesa Civil Nacional do MOB, R$500 mil, para ter uma ideia, para recompor. Para recompor aquele pedaço. Para recompor aquele pedaço. Não teve vítimas, nada? Não, graças a Deus não teve vítima. Que perigo. Nada, né? Mas isso foi uma constante lá na nossa região. Pontes, teve municípios que tiveram dezenas e dezenas de pontes que caíram a cabeceira, ficaram sem comunicação de área rural com o outro. Então a nossa região sofreu muito. E também o que deu para ver é também a solidariedade, né? O pessoal se ajudando. Se ajudando, né? E os municípios também unidos, um apoiar o outro. E daí, a partir daí, porque nós temos a CREPDEC, que é uma coordenadoria regional de defesa civil. E cada vez mais agora notou-se a necessidade de nós ter uma ação regional para isso, porque às vezes um município pode ter um evento muito drástico que sozinho ele não consegue responder. Sim. Tem que ter uma ação regional de apoio. Vamos supor que rompe uma barragem no município, a jusante do município. Pois é. Que vai precisar muita gente se mobilizar. Sim. Então a questão da defesa civil, inclusive na marcha dos prefeitos teve um painel, onde que ele estava lá, tratando desse tema. Como os consórcios, né? Que daí não precisa ser só um, porque a gente pode ter mais consórcios, mas podem, junto com as associações, criar uma governança regional, com equipamentos, estrutura para responder rápido de apoio mútuo aonde que acontece isso. Porque acesso à estrada, energia, ponte. E aí os municípios ficam muito isolados. Tu tem que ter como gerar energia. Sim, então, imagina. Tu tem como gerar internet, que hoje a comunicação é importante nessa resposta. Como é que você vai avisar o que está acontecendo? Então tu tem que ter veículos, tu tem que ter equipe treinada, às vezes é barco, às vezes motosserra. Então assim, tu tem que ter uma mobilização, uma maquinária que as prefeituras têm para fazer resposta. E mais que isso, o plano de contingência, porque os municípios encaravam isso de forma muito isolada. Cada um tinha seu plano de contingência. Cada um resolvia seu problema separado. Então, quando começa a ter um padrão de plano de contingência, que um município começa a entender qual é o plano do outro e os passos de acionamento e as medidas, porque como é que eu vou ajudar lá se eu não sei qual que é a tua dinâmica do plano de contingência para responder? A geografia do município. Geografia, quem aciona o que primeiro, onde que é o abrigo, sabe? Então, quando eu trabalhar em conjunto, debatendo, estruturando, qualificando os planos de contingência e qualificando as equipes, né? É importantíssimo, porque... agora, todo ano está acontecendo. Vai acontecer. Eu, desde 2021 que eu tô, todos os anos eu tive algum decreto. Tipo de decreto. Ou seca. Começou a pandemia, né? Pandemia, depois peguei 4 secas em 6 anos. Meu Deus, estiagem em cima de uma das da outra. E depois teve um ano que nós pegamos seca no começo do ano e enchente no final. Prefeito. Então é uma questão que já está ficando regular. Então, tem que se preparar. Então não é mais desculpa dizer, não tá, era imprevisível, pegou desprevenido. Né? Temos que nos preparar porque tem grande chance de voltar a acontecer. Inclusive tem previsões que possa acontecer. De novo vai ter chuva agora em agosto ali, eu estava vendo, porque o El Ninho disse que vai chover acima da média no Rio Grande do Sul. Exatamente. De novo, ai. Mas enfim, prefeito, a questão do apoio, a gente estava falando antes ali do apoio estadual e federal, né? Como é que está essa questão? O prefeito voltou agora da marcha. Como é que está essa questão da ajuda, né? Muita gente se queixa dizendo que o prefeito federal, o governo federal prometeu casas, prometeu moradias, o próprio governo do estado. Como é que ficou essa questão da relação do estadual e federal? Eu gosto de olhar o que é feito de positivo. Sim. De ambos os governos, né? Independente da questão política. Sim. Até porque, mas eu vejo que na questão da defesa civil o governo federal deu apoio muito importante, porque são obras muito caras. Não tem como o município as obras bancar. O município não tem. O próprio estado também não teria. E o governo federal teve uma atuação importante nas questões de extrair RS,
pontes, essas obras de mais envergadura, né? Muitos municípios, inclusive o Igor, que é meu vizinho de Jaguari, ontem estava assinando mais umas pontes aí, porque quando tu fala em ponte, tu fala de, de milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Pontes grandes, o cidadão às vezes não imagina, mas uma ponte de tantos metros ali vai fazer. Em questão do governo do estado, também nos últimos anos teve uma atuação importante em programas dos Avançar, que era chamado do governo do estado. O Avançar RS. Em parcerias com o município, nós lá executamos pavimentação, com o Pavimento RS, executamos obras de infraestrutura esportiva em parceria com o Estado, tivemos ampliação da nossa Secretaria de Saúde, estamos construindo um CRAS, que é um Centro de Referência da Assistência Social, com 500 mil repassados do Estado, mais a contrapartida nossa. Então, eu gosto de ver. A parte não é só reclamar também. Eu acho que o governo federal tem, sim, uma atuação importante em vários programas. O governo estadual também teve uma contribuição muito importante para os municípios. Precisa, né? Tem uma conjuntura que é difícil para todos, que é inegável, não é? A gente tem desafios, é difícil. Os municípios trabalham, que nós falamos, com aperto orçamentário muito justo. Mas mais do que reclamar, eu acho que está construindo soluções, né? Buscando eficiência do setor público, buscando o que tem de bom e levando a nossa atenção porque está certo para ampliar aquela questão que está dando resultado positivo. Eu concordo, né? Pensar positivo para que as coisas positivas aconteçam. Está acontecendo um monte de coisa, né? Umas boas, outras não nem tanto. Se a gente focar só daquelas só ficar chorando. Só ficar chorando não vai resolver. Não. Vamos olhar o que está dando bom e vamos fazer mais daquele Vamos fazer mais daquilo ali. Gostei. Vão crescer, né? Gostei. Nesse sentido, prefeito, a gente tem ali, eu estava conversando fora do ar sobre a questão de manter as pessoas no interior do estado, né? A gente teve nos últimos anos um movimento que o jovem principalmente vinha para a cidade grande, ia para o centro do país e tal. Agora eu acredito que não, a gente tem visto os municípios se desenvolverem com internet, com tecnologia, né? Eu acho que é um desafio deixar o jovem, né, que cresce no município ali, né, trabalhar lá, produzir lá, ter sua empresa e criar sua família e seus filhos naquele lugar. Eu acho que é um desafio importante, né? Com certeza. E eu digo mais, é transformar esses jovens em empresários rurais. Fazer gerar renda mesmo. Empresários rurais, porque, como a gente falou, a infraestrutura chegou no campo, a internet chegou no campo. Hoje pode-se viver com uma qualidade de vida muito melhor. Sim, antes o sujeito ficava isolado lá, sem nada. Difícil de hoje o cara bota um painel solar, bota uma coisa, já tem energia, já tem tecnologia. Tem acesso e tem hoje... Porque aconteceu muita falta de sucessão familiar no campo. Né? Isso. Muita dificuldade. Por quê? Porque o jovem ia para a cidade, conhecia a internet, conhecia tudo. Não queria voltar mais. Não queria voltar mais. E aí o negócio da família ia se perdendo. negócio da família, toda uma história de sucessão de negócios importantes. Triste, é verdade. Negócios que foram construídos gerações com um capital importante, investido com muito resultado. E eu vejo que agora tem a grande oportunidade. E eu vejo os jovens querendo isso. Isso eu também tenho notado. Estudando, se formando, trazendo tecnologia para o campo, buscando ampliar o negócio. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Imagina muitos negócios importantes, né? Sim, essa da questão do couro, eu fiquei impressionado. Sim, lá do couro lá. Empresas da Europa, o sujeito caríssimas lá, o sujeito vai lá na Europa comprar e aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? E se quiser comprar no interior do Rio Grande do Sul, essa qualidade também tem aqui também para comprar. Tem, ótimo. Não, e assim, é 90 anos de evocação do couro lá. Olha, quase um século. Isso aí desde... E é o que nós estamos falando, então, né? Então, a qualidade, ela é vista, assim, uma massa de trabalhador. Lá o pessoal que nasce, cria lá, ou tu vai fazendo bota, ou tu vai fazendo couro, então conhece o produto. Sim, é tradicional. E aquilo tá no sangue, isso que consegue ter uma qualidade e um corpo de profissionais qualificados, né? E o município agora você também andando por conta própria? Sim, e o município tem que trabalhar junto, né? Eu sempre digo que nós falamos um pouco de desenvolvimento, a gente sabe que quem faz o desenvolvimento em si são as pessoas, né? Os trabalhadores, a iniciativa privada e tudo, mas quem é responsável por induzir esse desenvolvimento? Pois é. Para criar as condições ideais, para incentivar
aqueles espaços, aquelas lacunas, né? Compreender o ambiente de negócio é o poder público. Então lá a gente trabalha muito no treinamento, na melhoria da questão da infraestrutura logística. Nós temos um fundo municipal de investimento para as empresas que é juro zero. Então a gente abre edital, as empresas querem comprar máquina, querem comprar, a gente aprova o projeto, se o projeto for aprovado ele ganha o recurso e não paga zero juro. É um fundo que é o Fundines, que a gente chama. Olha aí. Então, tem algumas políticas assim que a gente faz para desenvolver. Lá nós tivemos um grande desafio em 2007, nós tínhamos uma grande empresa de calçados também lá, que empregava 900 funcionários. Poxa! Ela tinha produção de alta escala, também era para exportação, produzia marcas famosíssimas, e lá na crise de 2007 ela quebrou. Então, Nova Esperança teve um grande desafio nos outros anos em se reorganizar, que foi aí que dinamizou vários pequenos ateliês e pequenos negócios, e essas políticas públicas de berçário industrial, distrito industrial, investimento subsidiado, foram importantes para o município se reorganizar. Então, acho que nesse sentido, o município, não só o município, mas todos os entes federados, eles têm uma missão muito importante, de criar essas condições, de criar as ferramentas de apoio, de dar a sustentação para que a iniciativa privada e os trabalhadores possam alcançar o seu potencial de forma mais plena, né? E causar muito mais ganhos aí para toda a nossa sociedade. Maravilha. Prefeito, muito obrigado pela participação. O prefeito fala com orgulho de Nova Esperança do Sul, né? Também preside o CIRC. Prefeito Ivori Júnior, obrigado pela participação. Um grande abraço para a região, se Deus quiser, eu vou conhecer lá, tá bom, prefeito? Cláudio, muito obrigado por essa oportunidade de estar junto aqui na revista Evidência. E é um prazer para nós falar de toda a nossa região lá. Então, frisar mais uma vez a 4ª Colônia, uma região importante nossa. Região central, lá de Santa Maria, com todas as belezas. Nós, lá do Vale do Jaguari, um grande abraço e conheça a nossa região. Valeu, um grande abraço, até a próxima.